Bom dia, meu irmão. Graças e paz. Seja bem-vindo à nossa escola dominical online. Hoje a gente está com um momento um pouco diferente, um ambiente diferente. A gente vai ter um momento hoje de perguntas e respostas. Vamos responder algumas perguntas que foram feitas por você e tentar trazer o máximo de clareza que a gente conseguir nesse momento. Já adianto, a gente não vai conseguir abarcar todas as perguntas que foram feitas, então fica ligado que em breve nós vamos estar marcando um outro momento como esse, você vai poder estar fazendo a sua pergunta. Mas se você já tiver a curiosidade, não espera chegar outro momento. Já nos procura, tira a sua dúvida junto com a gente, vai ser uma grande honra poder lhe ajudar e com essa pergunta que você possa ter sobre algum assunto. Eu queria orar com você antes de nós começarmos. Pai, nós te damos graças por essa manhã, Senhor, por esse dia. Eu oro mesmo, Pai, para que possamos ter uma manhã de ensino, Senhor, que possamos compreender ainda mais da Sua palavra, Pai. Eu oro pelo Seu Espírito, nos ensinando a respeito de todas as coisas, trazendo clareza e luz a respeito da Sua palavra, sobre os temas que serão tratados. Espírito Santo, eu creio em você aplicando cada área, cada palavra nas nossas vidas, para que possamos viver e agradar ao Senhor em todo o tempo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, a gente vai estar começando, a gente vai separar as perguntas que foram feitas em 3 grandes blocos. A gente primeiro vai falar sobre salvação e santidade, depois nós vamos falar sobre fé, dons e cura, e por último nós vamos falar sobre fim dos tempos. Nós temos algumas perguntas sobre esses 3 blocos de assunto e eu espero que possa ajudar você. Eu queria aproveitar e antes de nós irmos para a primeira pergunta, deixar claro que não é problema você ter dúvidas e perguntas sobre a palavra ou sobre a vida com o Senhor. Na verdade, é normal que dúvidas, questionamentos venham até nós. O que nós precisamos fazer é remover essas dúvidas. Conforme elas forem chegando, nós devemos buscar mesmo na palavra, aconselhamento com outros irmãos. E momentos como esse são bons para que a gente possa caminhar em fé. A nossa vida com Deus é baseada na fé e não em dúvidas. Então, se você tem alguma dúvida sobre algum assunto que não foi feito ou que não vai ser respondido aqui nesse momento, não deixa de nos procurar ou de procurar alguém e ter essa sua dúvida sanada. Que essa dúvida seja respondida conforme embasada na palavra, porque é ela que dita a nossa vida, amém? Não são as nossas opiniões, as nossas vontades, mas é aquilo que Deus diz para nós. Amém? E a gente vai começar falando sobre esse primeiro assunto, santidade e salvação. A Bíblia fala muito sobre salvação e, na verdade, Jesus ele veio para nos salvar. E tiveram algumas perguntas que se enquadram nesse assunto e a gente já vai começar com a primeira. A pergunta é a seguinte: se a nossa salvação é pela fé, por que as pessoas que vivem no mundo não serão salvas mesmo crendo em Jesus? Outra pergunta também nesse mesmo contexto diz: se alguém que aceitou Jesus como Senhor e Salvador, mas não obedece os mandamentos, quando morre, ela vai para o céu? Nós precisamos entender primeiro que de fato Cristo veio para nos salvar e não que nós fôssemos salvos pelas nossas obras. Ninguém é salvo pelas próprias obras. Paulo vai dizer lá em Filipenses, no capítulo 3, a gente não vai ler todas as passagens para a gente adiantar, tá certo? Mas você pode conferir, eu incentivo você a conferir a palavra mesmo, aquilo que a gente for falando. Mas em Filipenses, no capítulo 3, Paulo diz que algumas pessoas se gloriavam dos seus dons, dos seus títulos que ele tinha. E ele diz, olha, se fosse para eu me gloriar, eu também poderia. Eu sou judeu dos judeus, eu fui ensinado aos pés de Gamaliel, fariseu de fariseus. Ele diz, mas todas essas coisas eu considero como perda. Sim, deveras considero tudo como perda para me achegar a Cristo, por conta da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. E ele vai dizer no versículo seguinte que ele não tinha mais justiça própria, mas a justiça que é baseada na fé em Jesus. Paulo está dizendo, olha, eu poderia me gloriar dos títulos, mas esses títulos não servem de nada com relação à minha salvação. A minha salvação vem pela justiça que vem pela fé em Jesus. Nós não somos salvos pelas nossas obras. Ninguém é salvo porque é bonzinho demais ou deixa de ser salvo simplesmente porque é mau. A nossa salvação ela vem pela fé. Até porque se fosse levar em conta as nossas obras, apenas as nossas obras, nós estaríamos condenados mesmo ao inferno, porque todos pecamos e fomos separados da glória de Deus. Mas é importante destacar que apesar de a nossa fé, a nossa salvação vir pela fé, Tiago vai falar, lá na sua carta, em Tiago, esse versículo eu quero ler com você, em Tiago 2, no versículo 14, olha o que Tiago vai dizer. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo?
Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se, alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim há também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Ele diz no versículo 18, mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho as obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu mostrarei a minha fé pelas obras. Perceba que Tiago está dizendo que as obras deles denunciariam, a obra dele denunciaria a sua fé. A nossa salvação não vem pelas obras, mas se nós cremos, nós precisamos ter atitudes correspondentes. Ele diz no versículo 19, você crê que existe um só Deus? Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Tiago está dizendo, se fosse somente pelo fato de acreditar que Deus existe, até os demônios seriam salvos. Mas a nossa salvação não é só por crer que Deus existe. E aí a gente lembra que lá na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 10, no versículo 9, ele diz assim, se confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Perceba que a nossa fé, a fé que nos salva, não é só a fé de crer que Deus existe, mas é a fé que faz com que Jesus seja o Senhor da nossa vida. Nós somos salvos para agora andar em novidade de vida. Cristo ele veio não para só nos livrar da consequência do pecado, mas do efeito do pecado sobre a nossa vida, para que nós vivamos agora uma vida de santidade. Então você não é salvo pelas suas obras, mas você é salvo pela fé. Mas se você crê e coloca Jesus como o Senhor da sua vida, aí sim você tem a salvação. Ah, Lucas, eu creio em Jesus, mas eu vivo do jeito que eu quiser, o que vale é o coração. Deus sabe que no meu coração eu creio que Ele existe. Ele pode saber que você sabe que Ele existe, mas Ele também pode saber que Ele não é o Senhor da sua vida. A salvação vem por confessar Jesus como Senhor. Jesus ensinou sobre arrependimento. Em Hebreus, no capítulo 6, fala que arrependimento de obras mortas é um dos princípios elementares do ensino de Cristo. E em Atos 3, nós vemos os apóstolos pregando, arrependam-se para que cheguem os tempos de refrigério na presença de Deus. A misericórdia e o perdão de Deus é concedido quando há o arrependimento. Mais uma vez, esse arrependimento e essa mudança de vida vem por meio da fé. Não é por conta da sua obra, só as obras sem fé não lhe dá salvação. Mas só crer que Deus existe e não andar conforme a palavra também não guarda a sua vida. Inclusive, a gente com isso já pode ir até para a segunda pergunta, que diz assim, qual o limite para pecar e não perder a salvação? A Bíblia não diz se você pecar 351 vezes, na 352, você vai perder a salvação. A Bíblia não fala sobre isso. Mas é certo, na carta aos Hebreus, no capítulo 6 também, o escritor aos Hebreus vai falar sobre aqueles que conheceram, provaram do dom de Deus, que nasceram de novo, que provaram dos poderes do mundo vindouro e perderam a fé, e largaram, apostataram da fé. Diz que para eles não tem mais volta. Então é possível sim, alguém crer em Jesus, nascer de novo e se perder. Lá na carta de 2 Pedro, nas cartas de Pedro, Pedro vai falar sobre aqueles que voltaram a se contaminar com o mundo. É possível, uma vez crente em Jesus, nascido de novo, optar por voltar para a velha vida. E a Bíblia deixa claro que aquele que se apostata, aquele que se deixa a fé, esse não tem mais salvação. Até mesmo porque a palavra aparenta indicar para nós é que essa pessoa nem interessa mais por voltar para o reino. Não há mais arrependimento, não há mais volta. A pessoa se cauteriza para a ação do Espírito Santo sobre a sua vida. Então a Bíblia não fala sobre um limite para o qual você pode pecar. Então o que vamos fazer? Eu vou mandar no limite, porque eu conheço os meus limites de forma alguma. Isso é muito perigoso. E lembre que você está falando da sua salvação. É importante destacar que o arrependimento não é algo que deve ser encontrado só quando a gente entregou a nossa vida a Jesus. Se a gente peca, nós ainda precisamos confessar os nossos pecados ao Senhor e se arrepender. Mudança de vida é um dos princípios básicos da nossa fé. Se a gente segue a vida, se alguém segue a vida no pecado, sem arrependimento, das duas uma. Ou essa pessoa nunca nasceu de novo, ou essa pessoa
ela se desviou e ela não vai querer mais voltar mesmo para os caminhos do Senhor. O arrependimento é algo que deve estar presente na vida do cristão sempre que houver o erro. Então, em 1 João, queria ler esse versículo com você. 1 João, no capítulo 3. Em 1 João, no capítulo 3, diz assim, no versículo 6. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu e nem o conheceu. No versículo 9 ele diz, todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Na versão da NTLH, na nova tradução da linguagem de hoje, esse versículo 9 está assim, quem é filho de Deus não continua pecando, porque a vida que Deus dá permanece nessa pessoa. E ela não pode continuar pecando, porque Deus é o seu Pai. Na versão Almeida Revista Atualizada, diz, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Se alguém diz ser nascido de novo, mas vive constante na prática do pecado, esse não nasceu de novo. Ou se nasceu, desviou completamente e não quer mais voltar para o Senhor. Mas não existe essa salvação em que a gente vive pecando. Então, meu irmão, qual é a forma certa de viver? Pecou, se arrepende. Não fica procurando um limite. Não, até tal nível eu sou um pecador. Até tal nível eu pequei e dei um vacilo. A gente agora busca viver uma vida em santidade. 1 Pedro diz que Cristo, pelo seu sangue, nos resgatou do nosso fútil procedimento. Não foi com ouro nem prata, mas foi pelo seu precioso sangue. A misericórdia de Deus, ela se renova de fato a cada manhã. Em 1 João, ainda no capítulo 2, ele diz, filhinhos, eu vos escrevo para que vocês não pequem. Mas se pecarem, saibam que tem um advogado junto ao Pai. Irmão, se você pecou, não é o fim do mundo. Você não está condenado ao inferno novamente. Mas você precisa se arrepender e confessar o seu pecado ao Senhor. Porque se a gente o Espírito, se a nossa consciência, ela nos acusa e a gente não muda, não busca acertar, se a gente não busca mudar de direção, que esse é o significado de arrependimento, é essa mudança de mente, essa mudança de rota mesmo, se a gente não muda a nossa mente, a gente vai se cauterizando e ficando insensível para a nossa própria consciência, para os próprios alertas e a tristeza que vem pelo pecado ao nosso espírito. Nosso espírito está recriado, ele não está mais morto, e por isso a gente não deve sentir mais o prazer no pecado. Então, qual o limite para viver no pecado sem perder a salvação? A Bíblia não diz. Qual é o certo a se fazer? Pecou, se arrepende, confessa e segue a vida. Não é o fim do mundo, você não precisa deixar a igreja, deixar Cristo porque pecou um dia. Não, de forma alguma. Pelo contrário, você deve correr para os braços do Senhor. O salmista diz no Salmo 32 que enquanto ele não falou, não confessou o seu pecado, era como se os seus ossos estivessem se consumindo dentro dele. Mesmo a forma de se livrar do pecado é buscando a Deus, não correndo de Deus. Então, qual o limite para pecar e não perder a salvação? A Bíblia não fala e não tem como a gente definir. Mas é certo que a gente não pode viver pecando desenfrear da mente. E aí alguma pergunta também, outra pergunta que nós temos aqui é, se nós fomos libertos do pecado, por que ainda pecamos? Mais uma vez, como até disse anteriormente, Cristo não veio apenas para lhe livrar do inferno. Cristo não veio apenas para dizer, olha, tirei você da consequência do seu pecado, então agora você vai viver a vida do mesmo jeito, mas fica calmo, porque no final das contas você vai para o céu. Se fosse assim, todas as pessoas seriam salvas. Mas, mais uma vez, como falamos e vimos pela palavra, nós somos salvos por colocar Cristo como Senhor da nossa vida. Precisamos entender que quando nós nascemos de novo, lá em João, no capítulo 3, Jesus falando com Nicodemos, ele diz que aquele que é nascido da carne é carne, aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Quando você aceitou Jesus, quando eu aceitei Jesus, a gente não mudou a cor de cabelo, a gente não se transformou, mas por dentro a gente foi mudado por completo. Ezequiel vai dizer que uma das promessas de Deus é que ele transformaria o coração de pedra em coração de carne. Aquele coração resistente para seguir a vontade e as instruções do Senhor amoleceria para agora ter as instruções implantadas no seu coração.
nós fomos transformados por dentro. E Jesus, falando dos fariseus, diz que eles se preocupavam muito com o exterior do copo. Jesus disse, limpa primeiro o interior do copo, e é o que está fora vai ser limpo. Foi isso que Jesus fez com nós. Ele limpou o interior do copo, ele nos transformou por dentro. Uma vez que o nosso espírito foi recriado e o nosso corpo não, o nosso corpo, como vai dizer lá em Gálatas, ele milita contra o espírito. Você imagina duas pessoas andando no mesmo caminho, de repente uma pessoa diz, rapaz, eu quero voltar para o caminho onde eu estava, da onde eu estou fugindo. Eu disse, não, eu quero seguir. Não, eu quero ir para lá. Não, eu vou ir para cá. E entra nessa divisão. É como a nossa carne e o nosso espírito. A gente estava seguindo segundo o curso desse mundo, segundo a príncipe da potestade do ar, segundo os filhos da desobediência, como diz lá em Efésios. E aí o nosso espírito foi recriado. Agora o nosso espírito quer andar agora na direção contrária desse mundo, de forma a agradar a Deus. Mas a nossa carne ainda não foi transformada, porque o que nasceu de novo foi o nosso espírito. Lá em 1 Coríntios, quero ler esse versículo também com você. Em 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 13, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, no versículo 13, diz assim, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, e Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape, para que vocês possam suportar. Eu gosto muito de como diz também na Almeida Revista Atualizada, ele diz assim, esse mesmo versículo. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Tiago também, falando sobre a tentação, no capítulo 1, Tiago, no capítulo 1, no versículo 13, ele diz assim, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Nessas passagens fica claro que as tentações e o pecado, ela vem da nossa carne. Então, apesar de a gente ter sido recriado em Cristo, o nosso espírito ter nascido de novo, a nossa carne ainda está inclinada ao pecado. Então, por isso, ainda nessa vida, apesar de a gente ter sido liberto do poder do pecado, nós andamos agora em novidade de vida, a nossa carne ainda tende ao pecado. Ah, Lucas, então, se a minha carne tende ao pecado, já diria o outro, a carne é fraca, então eu vou ceder ao pecado. A Bíblia nos livrou do pecado, do poder do pecado de forma figurada, né? De forma só ilustrativa, de forma alguma. Lá em Romanos, no capítulo 6, Paulo vai dizer assim, que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente mais? Ele tinha dito antes que onde abundou o pecado, superabundaria, onde abundou o pecado, superabundaria a graça de Deus. Então, vou continuar no pecado para que a graça aumente ainda mais além, né? Ele diz, de forma alguma. Como nós viveremos no pecado, nós que morremos para ele. Quando nós entregamos nossa vida ao Senhor, nós morremos para o pecado. E o fruto do Espírito recriado, do Espírito Santo dentro de nós, está lá listado em Gálatas 5. E uma das características desse fruto é o domínio próprio. A diferença é que agora você tem o poder de Deus operando sobre a sua vida, a natureza divina dentro de você, que lhe capacita a viver agora em novidade de vida. Se antes você não conseguia resistir ao pecado, seguia o curso desse mundo, pecava sem pensar, de forma confortável, agora você tem um espírito recriado, que lhe capacita a viver uma vida em santidade. Nós fomos libertos do pecado, não que nós não temos mais tentação, mas nós fomos libertos do poder do pecado, porque agora nós podemos dizer não ao pecado e viver uma vida que agrada a Deus. Mas a boa notícia que eu quero dar para você é que um dia nosso corpo ele também será transformado. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, fala que esse corpo corruptível se revestirá da incorrupção, da incorruptibilidade. Nós seremos transformados, nós não seremos mais tentados ao pecado quando Jesus voltar. Até lá estamos
sujeitos às tentações e à atração desse mundo, mas não escravos dela, não aprisionados por ela. Nós podemos resistir ao pecado. Amém? Espero que você possa estar compreendendo essas perguntas, as respostas. Se alguma coisa não ficar clara, você também pode nos procurar depois e a gente esclarece mais alguma coisa. Nós vamos para mais duas perguntas. Perdão, mais três perguntas ainda sobre esse assunto, mas para a próxima eu vou até tomar um gole d'água aqui. A próxima pergunta é a seguinte: fumar é pecado? E aí eu deixo um tempo aí para você pensar. Fumar, o que é que a Bíblia fala sobre fumar? Meu irmão, na Bíblia não fala sobre o cigarro, amém? A Bíblia não tem uma instrução quase assim, não fumareis, ou algo do tipo. Mas nós temos algumas instruções na palavra que podem nos orientar com relação a isso. Lá em Efésios, no capítulo 5, Efésios, no capítulo 5, vou ler aqui com você. No versículo 16 diz assim, versículo 15: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios e sim como sábios, remendo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Aqui nós temos uma instrução clara, que eu acredito que muitos de nós já ouvimos, que a palavra ela é contra a embriaguez. Agora entenda que a embriaguez não só pelo fato de ser algo que envolve bebida alcoólica, mas a embriaguez porque a embriaguez nos tira de si. Quando as pessoas estão alcoolizadas, elas nem são geralmente as mesmas pessoas, né? As pessoas, alguns vão dizer que ficam mais divertidas, outros ficam mais estressadas. A gente sabe que as pessoas perdem o controle de si. Às vezes as pessoas nem lembram mais o que é que fizeram no outro dia. E a Bíblia condena a prática da embriaguez. E existem, né, drogas e coisas por aí nesse sentido, né, respondendo a pergunta sobre se fumar é pecado, que também tem o mesmo efeito de embriaguez. Nós vemos drogas que deixam as pessoas alucinadas, né, com sintomas alucinógenos, que deixam as pessoas sem consciência de si, fora de si, e a Bíblia condena a embriaguez. Mas também é interessante, se a gente for ler lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 10, diz assim. Aqui Paulo antes vem falando sobre pessoas que não entrariam no reino dos céus. Ele vem falando que os injustos não entrariam no reino dos céus, ele vai seguir na lista e ele diz: são ladrões, avarentos, bêbados, insultam as pessoas ou exploram os outros, não herdarão o reino dos céus. Na versão Almeida Revista Atualizada diz: nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino dos céus. Aqui nós vemos a mesma instrução que a gente leu em Efésios sobre a questão da embriaguez. Eu só vou pegar aqui outra versão aqui para a gente confirmar aquilo que a gente está falando aqui. Só abrir aqui. Amém. 1 Coríntios capítulo 6, no versículo 10. Aqui na NVI diz assim: nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Aqui na minha versão não tá aparecendo, mas tem uma versão específica que diz também sobre a questão do vício, nessa listagem aqui, né? Depois, se você tiver interesse, você pode me procurar e eu passo essa referência com mais exatidão para você. A Bíblia também condena a escravidão a qualquer tipo de coisa desse mundo. Mais uma vez, nós somos libertos do poder do pecado. Lá em Gálatas diz que o domínio próprio é um dos frutos do Espírito. A partir do momento que alguém comete o ato de fumar, ela está sujeita a se viciar.
A gente não tem como definir uma medida saudável, equilibrada de quantidade de cigarros ou quantidade de substância da nicotina, do tabaco, que faça com que você ingira aquela substância e não fique aprisionado, escravo ou preso mesmo a ela. E o domínio próprio é algo que deve ser encontrado na vida de todo cristão. Qualquer tipo de vício é condenado pela palavra, porque nos escraviza, nos deixa preso a essas coisas. Logo, o ato, apesar de a Bíblia não condenar o ato em si, do fumo, da ação de fumar, a ação ou a consequência disso, como o vício. Outra questão aqui também que a gente pode levantar é o cuidado com o próximo. Se a gente for pegar pelo lado científico, uma pessoa que fuma, ela não está só prejudicando a si mesma, mas as pessoas ao seu redor, elas são influenciadas pelo ato dessa pessoa, são os conhecidos fumantes passivos. Tem o poder de, às vezes, causar mais mal para aquela pessoa do que a própria pessoa que está ingerindo a substância da nicotina ou do tabaco, né, através da questão do fumo, né, do cigarro. A gente também é preciso levar em conta a questão do escândalo, né? Nós vivemos em uma cultura onde já é claramente tido como o cigarro como algo pecaminoso, como algo errado. E sabe, Paulo ele fala para os romanos sobre, naquela época havia uma discussão entre se comer carne era correto ou era errado. Você vai poder ver isso lá tanto em 1 Coríntios, no capítulo 8 em diante, capítulo 10 também, capítulo 9, e você vai poder ver capítulo 8, capítulo 10 e também em Romanos, no capítulo 14, Paulo vai falar sobre aqueles que acreditavam que comer carne, a carne geralmente ali tida como consagrada a ídolos, como pecado, e outros que tinham que não era. E Paulo vai deixar claro que não era pecado comer aquela carne, mas ele diz, olha, por conta dos meus irmãos, se isso vai escandalizar o meu irmão, eu nunca mais vou comer carne. E o escandalizar ali os irmãos vai além do que somente alguém olhar e dizer, meu Deus, que absurdo, fulaninho tá fumando, eita, mas rapaz, eu vi cicraninho fumando, meu rapaz está escandalizando o irmão. Vai além disso, mas é alguém que pode, só por ver alguém cristão fumando, ir contra a própria consciência, porque faz, rapaz, se fulaninho faz e tá certo, eu tô ali no meio dele, eu vou fumar também, porque ele fuma, e ele fere a sua própria consciência. E também, como cristãos, nós precisamos, de fato, dar bom testemunho. Lá na escolha dos diáconos, em Atos, no capítulo 6, Pedro diz para que sejam escolhidos homens cheios de Espírito, cheios de sabedoria e de boa reputação. A gente não vive por aquilo que as pessoas pensam ou veem de nós, mas a nossa vida deve, de fato, respaldar uma vida que exala o bom perfume de Cristo. Se a nossa conduta suja o nome de Cristo, a gente precisa ajustar a nossa conduta. Na carta aos Coríntios, Paulo deixa bem claro, mais de uma vez, que ele tomava algumas atitudes para que as suas atitudes não acabassem, não destruíssem ou não interrompessem o seu ministério. Essas são algumas questões que a gente pode levantar com relação ao fumo. Mais uma vez, a Bíblia condena qualquer tipo de embriaguez ou ficar fora de si através de substâncias ou algo do tipo. A Bíblia condena o vício é pecado, é escravidão às coisas desse mundo, qualquer tipo de vício. Eu sou viciado em jogos, né? Videogame, existe uma série de estudos que falam sobre esse tipo de vício. Vício é pecado, é escravidão às coisas desse mundo, nós somos chamados para o domínio próprio. Nós temos que pensar no outro. A atitude de fumar pode ser uma atitude simplesmente egoísta e sem considerar as pessoas que estão ao seu redor. Tem o perigo de escandalizar os irmãos, fazendo com que eles tenham uma atitude que seja para eles pecaminosa, mas faça simplesmente pela cultura. E também tem a questão de nós darmos bons testemunhos perante a sociedade. Então, meu irmão, pode ser até que a Bíblia não condene o ato de ingerir a fumaça, mas nós podemos ver que o ato de fumar pode envolver outros pecados. Por exemplo, também para a gente seguir para a próxima pergunta, jovens, por exemplo, que desobedecem os pais e vão para a prática do fumo. Mais uma vez, apesar de a gente não ter um versículo não fumarás, a desobediência ao pai já é pecado. E a gente viu aqui outra lista de coisas que precisam ser levadas em consideração. Amém? Nós temos mais duas perguntas ainda sobre esse assunto para a gente passar para o próximo. Essa diz assim: só Deus é santo? É correto dizer que somos santos, mesmo que ainda falhamos? Apesar de a gente até cantar, né, só tu és santo,
não há outro como ele. De fato, Deus ele está num patamar de santidade diferente de nós. Deus nunca pecou, Deus nunca falhou. E ele não tem uma carne como a nossa que está inclinada ao pecado. Como nós vimos aqui em Tiago, no capítulo 1, Deus não é tentado pelo mal. Deus não é tentado por coisa alguma e nem tenta ninguém, viu, meu irmão? Tiago deixa claro, ninguém quando for tentado diga, estou sendo tentado por Deus. Você está sendo tentado pela sua carne, é o seu desejo da sua própria cobiça. Mas é interessante a gente destacar que Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Paulo também escreve aos Coríntios falando para eles, dizendo assim, aos chamados para serem santos. Quando a gente entrega a nossa vida ao Senhor, como nós falamos, nós fomos chamados para andar em novidade de vida. E essa vida de novidade também diz respeito a uma vida em santidade. Não faz sentido a gente entregar a nossa vida ao Senhor e viver no pecado, como nós falamos anteriormente. Em a carta aos Hebreus é escrito que sem santidade ninguém verá a Deus. 1 Pedro vai dizer, sede santos, assim como ele é santo. Deixa eu tomar mais um pouquinho d'água. Perdão, meu irmão. Pedro diz, sede santos, assim como ele é santo. Nós somos chamados para andar em santidade. Então, apesar de você não ser perfeito ainda, e ainda que você chegue a falhar ou pecar uma vez ou outra, não viver na prática do pecado, nós podemos sim ser chamados de santo. Imagina Pedro dizendo assim, sede santos porque ele é santo, mas não diga que você é santo. Você há de concordar comigo que existe uma falta de lógica aí. Como é que eu digo para você ser santo e você não pode ser chamado de santo? Não, meu irmão, você tem que ser chamado de santo mesmo, você tem que ser santo. Santo, que a palavra diz, não é uma pessoa especial que tem um acesso diferente a Deus ou que passou por um nível, um processo diferente. Santo é aquela pessoa que é nascida de novo, que está buscando agora viver uma vida que agrada ao Senhor. Então a gente não precisa ficar com medo de dizer que nós somos justos, que nós somos santos, que nós andamos em santidade, que nós não andamos na prática do pecado. Meu irmão, não é porque você falha que você é pecador, não. Mais uma vez, você não deve mais andar na prática do pecado. É isso que a palavra diz. Então sim, Deus é santo. E de fato, Deus ele nunca pecou e a santidade dele é acima de toda a nossa compreensão. Ele é o Pai das luzes, nele não há sombra nem variação. Mas isso não quer dizer que você também não seja santo. Uma vez que você entregou a sua vida ao Senhor, você é chamado para ser santo. Então eu creio que eu estou falando com um monte de santo aí que está nos ouvindo durante essa transmissão. E a última pergunta que a gente tem aqui para fechar esse tema, a pergunta é a seguinte. Se é pecado um homem ficar com outro e uma mulher ficar com mulher e etc., é pecado se uma pessoa gosta sexualmente, por exemplo, de uma árvore? Misericórdia. Eu sei que a gente está vivendo em tempos, como diz em um livro de Rick Renner, como manter a cabeça no lugar nesse mundo louco. A gente vive num tempo de muita loucura. Mas é interessante que a loucura nesse mundo não é de hoje. Lá em Romanos, no capítulo 1, quero ler com você também. Romanos, no capítulo 1. Aqui a partir do versículo 21 diz assim: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, e culcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem, corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, qual é bendito eternamente. Amém. Olha a conclusão, versículo 26. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro,
contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente, e em sua sensualidade cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Nós vemos pela palavra que qualquer coisa que saia do plano e do propósito original de Deus, que é o sexo dentro do casamento entre o homem e a mulher, é algo da paixão do homem, pecaminosa, a qual o mundo está seguindo desenfreadamente, mas que não agrada ao Senhor. Aqui diz que Deus entregou as suas paixões infames, porque mudaram até o modo, chegaram até mudar o modo natural das suas relações. É interessante que a Bíblia também condena qualquer tipo de prática sexual que seja fora do propósito criado por Deus dentro do casamento, dentro do contexto do casamento. Então, sim, qualquer coisa que destoe disso, qualquer outra coisa louca que você vê aí no mundo, e também as práticas entre homens e mulheres são condenadas pela palavra. Amém? A gente vai seguir agora para mais um bloco de tema de perguntas. A gente agora vai seguir para falar sobre fé. Temos algumas perguntas também bem interessantes. Mais uma vez, se há alguma pergunta sobre o tema anterior seu não foi respondida, você pode nos procurar depois, ou se alguma coisa não ficou clara, e a gente vai poder lhe esclarecer e lhe ajudar com a sua dúvida. Aqui a pergunta que nós temos primeiro é assim: por que às vezes as pessoas recebem oração para cura, mas não são curadas? Talvez você já passou pela experiência de estar com alguém, ver alguém enfermo, orar por essa pessoa e não viu a cura se manifestando naquele momento. É importante destacar que a pessoa pode não receber a sua cura naquele momento, a manifestação da sua cura de forma instantânea, por vários motivos. Às vezes por uma vida de pecado, às vezes por uma falta de perdão, mas geralmente a principal causa é a questão da incredulidade. Jesus, quando ele curava as pessoas, ele sempre terminava dizendo: vá em paz, a sua fé lhe curou, ou a sua fé lhe salvou. Nós recebemos a cura da parte de Deus também pela fé. Foi algo conquistado por Cristo lá na cruz. Em Isaías, no capítulo 53, diz que ele tomou sobre si os nossos pecados, tomou sobre si as nossas enfermidades, que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Cristo, ele levou consigo na cruz as nossas dores e as nossas enfermidades. É importante destacar que a doença entrou no mundo por meio do pecado. Mas não quer dizer também que se um irmão adoeceu ou coisa do tipo, quer dizer que ele está em pecado ou algo do tipo. A nossa carne, o nosso corpo está sujeito ainda às leis naturais. E é possível que alguém adoeça ou passe por um processo de enfermidade. E aí, nesse momento, a gente pode sim orar por cura. Devemos crer mesmo na cura e manifestação da cura sobre a vida dessas pessoas. E a palavra ela fala sobre também uma cura progressiva que pode acontecer. Lá em Lucas, ele fala sobre o relato dos 10 leprosos. Eles vão até Jesus para receber da sua cura, e a instrução de Jesus é: vão até o sacerdote se apresentar a eles. A apresentação dos leprosos ao sacerdote era uma prática ensinada pela lei. E enquanto eles estão indo naquele caminho, eles percebem, eles se dão conta que eles foram curados. Jesus já havia liberado a palavra, eles agiram em fé segundo a ordem de Jesus, e durante a sua obediência à instrução de Jesus, eles foram curados. Então a cura pode sim acontecer de forma instantânea, a cura pode acontecer de forma progressiva. E se você ora por alguém e essa pessoa não é curada de forma instantânea, primeiro, creia que o poder de Deus já está em operação. Nós não vivemos por aquilo que nós vemos, nós vivemos pela fé. E a permanência na fé é o que faz as coisas acontecerem. Na verdade, o ato de a gente talvez não ver a cura naquele momento, mas permanecer crendo, demonstra muito mais a nossa fé. Porque a gente não crê pelo que vê. Mesmo você não só crê que a cura está operando quando você vê a cura em manifestação. A gente crê que quando a gente ora, a gente já recebeu. Jesus disse que tudo que pedis em oração, crede que recebestes, e assim será com vocês. E essa é a nossa atitude. Então, por que algumas pessoas recebem oração para cura, mas não são curadas? Nós podemos listar alguns motivos, mas geralmente é incredulidade ou falta de fé. Também a falta de perdão, a vida no pecado interrompe, atrapalha o recebimento da cura e das orações daquela pessoa. São algumas situações que nós podemos ver isso não operar
naquele momento. Mais uma vez, também estamos sujeitos hoje a leis naturais. Mas eu quero dizer para você que a lei do Espírito da vida que opera em nós é mais poderosa do que qualquer lei natural. Então, se você está passando por alguma dor, alguma enfermidade, seja por alguma consequência natural ou não, meu irmão, creia na sua cura. Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. E Deus tem uma vida plena para todos nós. Nós não precisamos estar sujeitos a isso, porque Cristo na cruz também levou as nossas dores e as nossas enfermidades. Uma outra pergunta que nós temos aqui é: por que parece que os dons operam menos hoje em dia? Isso era de fato só para a igreja primitiva? É interessante a gente atentar que no livro de Atos, nós, apesar de termos um milagre seguido de um capítulo para o outro, e você pode ler talvez 5 capítulos em 5 minutos, não quer dizer que todos aqueles relatos aconteceram em 5 minutos. Nós temos ali tempos acontecendo de um milagre, de uma situação citada para outra. Mas isso também não quer dizer que os milagres demoravam para acontecer. Sabe, o que eu tenho aprendido e observado mesmo nessa vida é que, pela palavra, diz que os dons, a operação dos dons, a manifestação do Espírito, você pode ver lá em 1 Coríntios capítulo 12, ela vem com um propósito, com um fim proveitoso. Ela vem para atender uma necessidade, para um proveito. Os dons do Espírito não acontecem só por acontecer. Eles acontecem com um propósito. Esse propósito pode ser para edificação do corpo ou para também alcançar o perdido. Paulo vai falar em 1 Coríntios, no capítulo 14, sobre o perdido chegando na igreja, alguém se levantando, dando uma profecia, e essa pessoa tendo os segredos do seu coração desvendado, e ela se entregando, reconhecendo que Deus está em nosso meio. Muitas das vezes, se você for conversar hoje, talvez com um missionário, alguém que está evangelizando, falando de Jesus por aí, talvez essa pessoa tenha muitos testemunhos para contar. E na verdade eu tenho percebido que às vezes essa frase do os dons não acontecem mais como antigamente, eu não vejo mais os milagres operando, geralmente é porque a gente não está indo e pregando o evangelho. A Bíblia diz que os sinais seguiriam aqueles que creem. E essa passagem Jesus está falando para nós irmos por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. A Bíblia também vai dizer que os sinais, eles confirmavam a palavra dos apóstolos. Meu irmão, se nós formos, nós pregarmos o evangelho, pregarmos esse evangelho que transforma, que salva, que cura, é certo que nós veremos os milagres, o poder de Deus operar. Quantas vezes nós não vamos em alguma evento e vemos alguém que está nesse campo, cumprindo a vontade do Senhor, pregando o evangelho e contando testemunhos em cima de testemunhos, e temos a mesma situação, o mesmo sentimento. Rapaz, parece que era só para a igreja de Atos. Rapaz, parece que é só para a vida desse ministro. Não, meu irmão, é para todo aquele que pregar e levar o evangelho. É certo que os dons, principalmente no contexto da igreja, eles vão acontecer conforme a vontade do Espírito. Não somos nós que mandamos no Espírito. Nós devemos nos colocar desejosos. Paulo vai dizer que nós deveríamos desejar os melhores dons, mas é Deus que opera quando Ele quer, onde Ele quer e da forma que Ele quer. Mas qual é o nosso papel, qual é o nosso propósito para ver essas coisas acontecendo? Está nesses lugares. Qual é o lugar onde o poder de Deus opera? É no lugar da necessidade. Lugar onde as pessoas precisam. Porque se está todo mundo curado, se está todo mundo salvo, está todo mundo bem, então não tem a necessidade da manifestação do poder de Deus. Você consegue me entender? Ela vem para um fim, para uma causa proveitosa. Então nós precisamos pregar o evangelho, levar cura para as pessoas, e nós veremos sim os dons e os milagres acontecendo. Temos uma pergunta aqui, diz assim: se as palavras têm poder, maldições que alguém falar para a minha vida vão acontecer? Meu irmão, precisamos entender que o poder e a nossa nova realidade em Cristo é maior do que qualquer poder do mundo. Às vezes nós vemos irmãos cristãos salvos e com medo. Rapaz, eu acho que fulaninho jogou uma praga para minha vida, tá tudo dando errado, eu acho que é que eu passei debaixo de uma escada, abri um guarda-chuva dentro de casa, eu vi um gato preto, o gato preto não tem nada a ver com a sua vida, ele só nasceu com essa cor. Sabe, não existe nada, nenhuma palavra, nenhuma investida do diabo que seja mais poderosa do que a ação do poder de Deus sobre a minha e a sua vida. Em 1 João vai dizer que maior o que está em nós do que o que está no mundo. Em Lucas 10, Jesus diz que Ele nos deu poder e autoridade para pisarmos serpentes e escorpiões. E nada que o diabo, que o demônio, que o mal quiser fazer contra nós terá êxito
Nós estamos protegidos pelo sangue de Cristo. Nós temos o Senhor ao nosso redor. Nós não precisamos andar com medo, mas rapaz, eu estava andando e alguém lançou uma palavra sobre a minha vida. Maior é o poder e a palavra de Deus sobre você. Você não precisa andar com medo ou achando que isso vai ser um problema sobre a sua vida. É interessante que a Bíblia fala que quando os discípulos chegaram a um certo cego, eles começaram a discutir, havia uma discussão naquele lugar sobre quem era o culpado daquele rapaz ser cego. Rapaz, eu acho que é porque o pai deles pecou. Eu acho que é porque tal pessoa pecou. Talvez tenha sido porque ele pecou. Jesus disse, não importa. Agora, o poder de Deus, isso vai servir para a glória de Deus. Então, não importa se alguém lançou maldição sobre a sua vida, se alguém falou que você não vai dar certo, o poder de Deus ele é maior sobre qualquer coisa e você é feito nova criatura. E é certo que a sua vida vai ser para a glória de Deus. Amém? Nós temos mais uma pergunta ainda sobre esse assunto, diz assim, com base em Tiago 4, é errado declararmos coisas para o nosso futuro? Sempre deveríamos dizer, se Deus quiser? E aí eu quero ler com você, Tiago 4, para a gente ver qual passagem é essa. Tiago 4. No versículo 13. Vamos ler a partir do 11. Diz assim, irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz? Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, o que é a vossa vida. Sois apenas como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deverias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vós vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a esta é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Eu vou ler só esse finalzinho, também na NVI, diz assim, agora, porém, vocês que se vangloriam das suas pretensões, toda vanglória como essa é maligna. Portanto, pensem nisto. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. O que nós precisamos entender aqui é que Tiago não está condenando você falar algo sobre o seu futuro, ou você dizer, rapaz, amanhã eu vou fazer planos para amanhã eu vou lá na casa de fulaninho. Não vou nem poder dizer isso. Se eu disser isso, eu vou estar pecando. Vou dizer apenas, se Deus quiser, eu vou para a casa de fulano, porque senão eu estou pecando. Meu irmão, não é que você agora está restrito a falar apenas toda frase que você falar, você tem que falar se Deus quiser, se Deus quiser, se Deus quiser. Mas Tiago aqui, ele está enfatizando a arrogância, as pretensões humanas, a própria vanglória, o se orgulhar, o se confiar apenas em si. Sabe, a nossa dependência primeira, ela vem de Deus. Nós precisamos entender que todos os nossos planos, sim, de fato, estão dependentes de Deus. Nós dependemos de Deus para tudo aquilo que nós fazemos. Jesus disse que não deveríamos andar preocupados com o que comer, beber ou vestir, porque nós temos um Deus, um Pai que cuida de nós. Sabe, Ele cuida de nós do acordar ao deitar. Mas o problema aqui não é o fato de dizer que você vai fazer alguma coisa amanhã. Até porque o próprio Jesus, ele vira para os discípulos e diz, olha, nós vamos passar até a outra margem. Paulo fala em Filipenses, no capítulo 1, que segundo a sua expectativa em Deus, ele cria que seria liberto da prisão. Então, meu irmão, sim, você pode declarar coisas pelo seu futuro, principalmente aquilo que Deus já falou para a sua vida. Paulo ele vai dizer, olha, eu estou indo para Jerusalém sem saber exatamente o que vai me acontecer, senão aquilo que o Espírito Santo já me revelou. Paulo ele sabia daquilo que Deus tinha para ele, e ele confessava e declarava isso sem pretensão ou arrogância alguma. O problema é quando a gente está se orgulhando, depositando nossa confiança apenas em nós. Nós devemos declarar coisas para o nosso futuro, para a nossa vida, mas cientes de que a nossa dependência vem de Deus. A nossa declaração de fé ela é poderosa porque ela é baseada na fé em Deus. Nós cremos que vamos ter um futuro bom, um futuro próspero, um futuro de paz
não por conta de nós mesmos, não baseado em nós, e não só lançando palavras positivas por aí. É porque a nossa fé, a nossa dependência está no Senhor. Não é só uma confissão pela confissão, é a nossa confissão baseada na fé, na palavra de Deus. Então sim, você não precisa, tudo que você for falar, você dizer, se Deus quiser, se Deus quiser, se Deus quiser, se Deus quiser, você pode fazer sim declarações sobre o seu futuro, sobre o seu dia de amanhã, planejamento, mas a ênfase aqui é a nós vivermos dependentes de Deus, reconhecendo que nós dependemos dele para tudo aquilo que nós fazemos. Bem, e aí eu quero ir para a gente estar terminando para o nosso último bloco de perguntas. A gente vai falar agora sobre a questão do fim dos tempos. E eu vou responder só algumas perguntas para a gente encerrar, tá certo? A nossa primeira pergunta aqui é: o que é escatologia? Escatologia, respondendo de forma bem direta, é o estudo do fim dos tempos. É uma palavra grega que ela é composta por duas outras palavras: escatos, que significa as últimas coisas, as coisas finais, e logos, que vem de estudo, de leitura, da palavra. Né? Nós vemos, por exemplo, biologia é o estudo da vida, escatologia é o estudo das últimas coisas. A outra pergunta que nós temos aqui é: o que falta se cumprir para que Jesus volte? E pela palavra nós não temos mais nada que sirva como pré-requisito para Jesus voltar. Inclusive, se você for ler nas cartas, por exemplo, em Romanos capítulo 13, Paulo vai dizer que a noite já vai alta, é chegada amanhã, a hora da nossa salvação. Os apóstolos eles já viviam na expectativa de que Jesus poderia voltar a qualquer momento. Então sim, meu irmão, não tem nada que impede Jesus de voltar. Jesus pode voltar amanhã, agora, enquanto você estiver assistindo. Talvez você nem chegue a assistir essa transmissão e Jesus volte antes. Não tem nada que impede a volta de Jesus. As promessas que nós temos que falta se cumprir diz respeito à segunda volta de Cristo, quando ele vai vir depois da tribulação e vai vir aqui na Terra, né? E depois se iniciar o período conhecido como o milênio. Temos a outra pergunta aqui que diz: como será o arrebatamento? Se você ler lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, ele traz algumas instruções, e também em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, nós vemos que vai ser num piscar de olhos. A Bíblia diz que os que estiverem mortos em Cristo, eles ressuscitarão, terão seu corpo transformado, e nós que estivermos vivos também seremos transformados. Nós vamos encontrar com Jesus nas nuvens e vamos passar aí 7 anos celebrando com ele, recebendo as recompensas do nosso serviço e da nossa vida ao Senhor. É por isso até que em 1 Coríntios capítulo 15, Paulo vai dizer que o nosso serviço no Senhor, ele não é vão. E uma última pergunta que a gente tem aqui, para a gente encerrar, diz assim: quem morre fica dormindo até o dia em que Jesus voltar? Nós vemos Paulo falando em Filipenses capítulo 1, ele diz que para ele era preferível morrer e estar com Cristo. Paulo não disse que para ele era preferível morrer e ficar dormindo até Cristo voltar. Ele sabia que se ele morresse naquele momento, ele já iria para junto de Cristo. Quando Jesus estava na cruz e havia os 2 ladrões ao lado dele, um ladrão reconhece os seus erros e reconhece quem é Jesus, e ele disse: eu disse que eu te digo hoje, você estará comigo no paraíso. Jesus estava dizendo que ele estaria junto dele no paraíso. E nós também podemos ver lá em Lucas, quando fala a história do rico e do Lázaro, diz que eles morreram e o rico ele foi para um lugar de tormento e Lázaro foi para junto de Abraão. E eles estavam ali vivos e um reconhecia o outro, Lázaro ele chega a falar com Abraão para pedir para que mandasse Lázaro colocar o dedo na água e gotejar um pouco de água para saciar a sede dele, que mandasse alguém dos mortos para avisar a sua família para que eles se arrependessem e não fossem para aquele lugar de tormento. Então nós vemos que eles estavam bem conscientes daquilo que ele estava fazendo. Quando nós morremos, o que se decompõe, o que se acaba é a nossa carcaça exterior, é essa carne. Paulo diz que nós estamos agora vestidos dessa carne, mas quando Jesus voltar, nós vamos ser revestidos de uma nova carne, de uma nova roupa, de uma nova casa, de um novo corpo, um corpo incorruptível. Então quando alguém morre, é só o seu corpo que morre, mas o seu espírito, ele vai para junto do Senhor e fica até o dia da sua volta. Ou se a pessoa não entregou sua vida ao Senhor, o seu espírito vai para o lugar de tormento. Amém? A gente vai estar encerrando por aqui, ainda teria algumas perguntas, mas nós já estamos com o tempo aí
avançado. As próximas perguntas, se a sua pergunta não foi respondida nessa manhã, você pode nos procurar pessoalmente, a gente vai ter o prazer de poder tirar a sua dúvida. Também, se alguma resposta não ficou muito clara, você pode também nos procurar e a gente vai lhe ajudar a esclarecer aquilo que não ficou tão claro. Fica de olho também que a gente vai fazer outras programações parecidas com essa e você vai poder também fazer a sua pergunta também nesse momento, certo? Eu queria só incentivar você, para a gente estar encerrando o nosso culto, queria incentivar você também a estar ofertando ao Senhor. Na Bíblia fala que conforme nós semearmos, aquele que semeia pouco, colherá pouco, mas aquele que semeia com abundância, também colherá com abundância. Sabe, meu irmão, se você tem algo no coração para ofertar nessa manhã, para semear no reino de Deus, saiba que não é apenas um depósito ou uma gastança de dinheiro. É um investimento, é uma semeadura para uma colheita. E eu sei que Deus, ele é galardoador daqueles que buscam e de tudo aquilo que a gente faz pela fé. Então, se tem algo no seu coração para ofertar essa manhã, você pode estar ofertando através do Pix da nossa igreja, que é o CNPJ. Você pode estar encontrando nas nossas redes sociais e vai poder estar contribuindo também. Amém? Queria orar por você e logo em seguida a gente vai estar finalizando. Pai, nós te damos graças por cada irmão estar contribuindo nessa obra, Senhor. Cada pessoa, Pai, que tem investido a sua vida mesmo, Senhor. Eu oro mesmo para que o Senhor os abençoe em todas as coisas, em todas as áreas, que eles possam colher de tudo aquilo que eles têm semeado, Senhor. Nós também oramos pelos nossos irmãos que estão passando por um momento de necessidade. Nós oramos pela sua graça operando sobre a vida deles, Pai, para que eles possam viver, superabundando em tudo, para toda a generosidade. Nós te agradecemos por essa manhã, por esse momento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria incentivar você, logo mais à noite, nós vamos ter o nosso culto de celebração às 18 horas. Nós te aguardamos aqui. Até mais.